Imagine a cena. A confusão de sentimentos toma conta enquanto você entra no quarto e se depara com uma traição que dilacera sua confiança mais profunda. O coração acelera, o chão parece desaparecer sob seus pés. Peguei minha irmã na cama com meu namorado. As duas pessoas que eu mais amo estavam lá me traindo. Porque sim, isso é uma traição dupla e uma necessidade avassaladora de justiça surgiu no mesmo instante. Em vez de apenas me afundar na tristeza e na raiva, decidi tomar medidas drásticas. Prepare-se para uma história cheia de reviravoltas inesperadas, onde a dor da traição se transforma em um desejo implacável por vingança. Esta é a história de como uma simples descoberta abalou os alicerces de uma relação familiar. Meu pai era um viciado em drogas e minha mãe, por outro lado, era a mulher mais gentil e forte que conheci. Felizmente, eles se separaram logo após o nascimento da minha irmã mais nova, que tinha apenas um ano a menos que eu. Puxei minha mãe e minha irmã, no entanto, só a aparência da minha mãe ela herdou todo o resto do meu pai. Agora o lance é que meu pai era uma pessoa terrível. Mesmo antes de se tornar um viciado em drogas, ele era arrogante, egoísta e insuportável. E não só isso, ele também traiu minha mãe várias vezes enquanto ela estava grávida de mim e da minha irmã, além de também ter agredido ela fisicamente. Ele era tão horrível a ponto que quando ele se foi, minha mãe disse que foi o dia mais feliz da vida dela. Ela continuou criando a gente sozinha. Enquanto meu pai ia para sei lá onde, e sabe de uma coisa, eu nunca senti falta dele. 18 anos depois, eu e minha irmã estamos crescidas e nunca fomos tão próximas assim. Brigávamos muito quando éramos mais novas, mas eram aquelas brigas comuns de irmãos conforme crescemos. Brigamos menos e fomos capazes de conviver como todos os irmãos fazem. Embora eu não expressasse isso o tempo todo, eu amava ela e aqui é onde tudo vai por água abaixo. No meu último ano do ensino médio, comecei a namorar um dos meus colegas de classe. Ele tinha acabado de ser transferido durante aquele ano e disse que gostou de mim imediatamente. Então me convidou para sair com ele. Se eu estivesse interessada, dei uma chance ao cara e tudo correu extremamente bem. E apenas 2 meses depois estávamos oficialmente namorando. Ele era doce, me levava para almoçar, me levava para lugares e era um ótimo namorado. Continuamos namorando durante nosso primeiro e segundo ano de faculdade e ele vinha bastante para nossa casa. Minha mãe até deixava ele passar a noite, chegou ao ponto em que ele ia até lá, mesmo quando eu não estava, e eu não pensei nada demais, até fiquei feliz que ele se sentisse tão à vontade na minha casa. Até que um dia, cerca de 1 mês antes do nosso aniversário de namoro, mandei uma mensagem para ele dizendo que chegaria em casa mais tarde do que o normal. Já que ainda tinha algo para fazer na faculdade, já estava no meu 3º ano e estava mais ocupada do que antes quando costumávamos voltar juntos para casa. Ele me pergunta que horas acho que vou chegar, e eu disse provavelmente depois do jantar para que ele pudesse me buscar, então ele disse ok. Felizmente consegui terminar mais cedo do que pensava e em vez de mandar uma mensagem para ele me buscar, decidi surpreendê-lo, indo até a casa dele, já que havia passado muito tempo desde que passamos juntos. Eu sentia saudades dele. Quando cheguei lá, a irmã dele, com quem eu era bem próxima, estava visivelmente confusa, e imediatamente me pergunta o que eu estava fazendo lá. Eu disse a ela que queria ver o irmão dela, e ela fica ainda mais confusa e diz: mas ele me disse que ia para sua casa te ver, que ele saiu há horas atrás. Desta vez sou eu quem está confusa. Então virei rapidamente e voltei para casa e felizmente nossas casas estavam a apenas 15 minutos de distância uma da outra. Então cheguei rápido, mas infelizmente os próximos 20 minutos foram como um inferno. Chego em casa e vejo a bicicleta dele do lado de fora. A casa estava escura e fiz o possível para entrar o mais silenciosamente possível. Quando cheguei ao topo da escada, escuto os de femininos e masculinos. Os masculinos soavam especialmente como os do meu namorado. Lágrimas inundaram imediatamente meus olhos. Eu nem precisava ver para saber que era meu namorado de quase 3 anos dando com a minha irmã. Meus pés de repente têm vontade própria e eu abro a porta com força. Eu estava fervendo de raiva. Nesse ponto ela estava em cima dele como um touro mecânico. Fiquei lá parada enquanto meu agora ex-namorado a empurra para longe dele. Enquanto ele coloca suas roupas em uma velocidade incrível e começa a vomitar desculpas, mas eu não estava ouvindo nada, estava soluçando tanto que mal conseguia respirar. O idiota me segue até lá embaixo, e eu grito para ele sair naquele instante, senão eu contaria para toda a família dele. Ele saiu e eu fiquei lá com a minha irmã. Eu nem consegui olhar para ela, fiquei na rua me acalmando até que minha mãe chegou em casa do trabalho. Ela percebeu imediatamente que algo estava errado, mas eu não contei.
O jantar começou e eu senti vontade de chorar novamente e sabe o que é pior? Quando minha irmã desceu e se sentou bem na minha frente, não vi nenhum vestígio de remorso, ou culpa no rosto dela, absolutamente nenhum remorso. Me senti mal, queria vomitar, e juro que em algum momento durante o jantar, o demônio até sorriu. Uma semana se passou e eu não digo nada, estava tão magoada. Meu ex-namorado também não dizia nada, nenhuma ligação, mensagens e nada. Minha irmã também não, nem um maldito pedido de desculpas. Me senti derrotada, chorava várias vezes ao dia e nem conseguia me concentrar na faculdade. Um dia eu finalmente explodi e contei tudo para minha mãe. Ela estava extremamente decepcionada. Ela repreendeu minha irmã, mas ela nem parecia se importar. De repente eu me lembrei que meu ex-namorado tinha me contado suas senhas. Ele me disse no início do nosso relacionamento e eu nunca me dei ao trabalho de abrir, porque nunca fui do tipo de fuçar nas mensagens do meu namorado. Eu confiava no maldito e isso é o que eu ganho. De qualquer forma consegui abrir a conta do Facebook dele, lá eu vejo centenas de mensagens entre ele e minha irmã. Eu me senti mal e com as pernas fracas. Eles estavam trocando mensagens por quase 4 meses naquela época, tirei capturas de tela. Acontece que eles estavam saindo quando eu estava na faculdade, nós 3 éramos de faculdades diferentes. Minha irmã não conseguiu entrar na minha porque suas notas eram muito baixas, assim como as do meu namorado. Minha dor rapidamente se transformou em raiva, e eu não queria nada mais do que fazê-los pagar. Não conseguia suportar a visão da minha irmã, o fato de ela ter também me traído pelas minhas costas, assim por causa de um cara, me deixou enojada. Supostamente deveríamos estar sempre lá uma para outra. Após um mês, pedi à minha mãe se poderia sair e morar com minha tia por um tempo, porque eu simplesmente não aguentava mais. Ela ficou triste, mas entendeu, eu senti tanto por ela. Ela responsabilizou minha irmã pelo que ela fez, mas no final do dia ainda era sua filha, então ela não poderia virar as costas completamente para ela. Eu não queria dar a ela o fardo de ter que escolher, então eu fiz isso, me mudei e fui morar com minha tia e prometi manter contato. Os próximos 6 meses basicamente foram colocando minha vida de volta nos eixos. Eu me tornei uma estudante, trabalhadora e fiz alguns trabalhos freelancer para ganhar algum dinheiro e até consegui, mas desisti completamente da faculdade e me tornei freelancer em tempo integral. Conforme os meses passavam, eu ganhava cada vez mais e tinha dinheiro mais do que suficiente para gastar comigo. E a partir desse momento, comecei a enviar dinheiro para minha mãe mensalmente. Um dia fiquei curiosa e decidi verificar minha irmã e meu ex-namorado. Quando desbloqueei eles, instantaneamente me arrependi. Os idiotas ainda estavam juntos, e minha irmã estava até ostentando o relacionamento deles no Instagram. Isso era como se o tempo não tivesse passado. E eu estava com raiva novamente, olhei mais fotos, e era óbvio que minha irmã estava completamente apaixonada por ele. Agi movida pela raiva, enviei as capturas de tela que tirei antes. Enviei para nossos primos e família e contei toda a verdade a eles. Todos acabam odiando ela. Então eu enviei para a irmã do meu ex-namorado. E também contei tudo a ela. Ela deu um soco nele e contou aos pais deles. Um dia depois recebi uma mensagem deles, pedindo desculpas em nome do filho. Isso me fez sentir um pouco melhor. Uma semana depois minha mãe me pediu para voltar para casa para passar o fim de semana. Desta vez decidi dizer sim. Parei em um shopping no caminho para comprar um presente para minha mãe e adivinhe quem eu vejo? Meu ex-namorado com uma garota que não era minha irmã, de mãos dadas. Ri muito e a vontade era de pegar meu telefone para tirar uma foto e mandar para minha irmã. Era muito forte, mas me segurei. Isso não seria doloroso o suficiente. Então me escondi onde ele não podia me ver e o segui, e após cerca de 1 hora ela vai ao banheiro, eu a sigo. Me aproximei dela e quando ela saiu da cabine eu disse: "O cara com quem você está é o seu namorado?" Ela pareceu um pouco assustada e confusa, mas mesmo assim respondeu que sim. Rapidamente eu disse a ela que o mesmo cara estava namorando minha irmã no momento e até mostrei algumas fotos. A garota ficou completamente horrorizada. Ela disse que não tinha ideia de que ele estava com outra pessoa. Eu lutei contra a vontade de rir e disse a ela para se livrar dele rapidamente, que eu contaria tudo o que ela precisasse saber, mas também pedi a ela que não terminasse com ele ainda. Então ela inventou uma desculpa para ele sobre uma emergência em casa, e eles seguiram caminhos separados pelo resto do dia. Nos encontramos em uma cafeteria perto do shopping depois, e lá eu contei tudo, incluindo todos os detalhes sobre a traição, e quando terminei, ela ficou tão irritada, quase como se tivesse acontecido com ela, e então ela me falou que um ex-namorado dela há muito tempo também traiu ela.
Conversamos mais um pouco e à medida que o tempo passava, descobri que a garota era realmente doce e senti muito, por ela ter se tornado vítima do meu ex-namorado. Ela me perguntou se eu iria me vingar e eu disse que sim, mas precisava da ajuda dela, e também disse a ela que ela poderia dizer não caso não quisesse, mas ela disse que queria ajudar. Então contei a ela o meu plano e ela totalmente a favor. Voltei para casa naquela noite empolgada, minha mãe parecia satisfeita e minha irmã parecia um pouco irritada. Mas eu não me importei, já que eu tinha o conhecimento de que meu ex-namorado, o cara por quem ela arruinou o nosso relacionamento, estava a caminho de arruinar o dela. A garota e eu conversamos pelas próximas 3 semanas em que estive lá, e ela me enviava capturas de tela das conversas dela com meu ex, e também fotos deles juntos. Continuamos a conversar mesmo depois de voltar para a casa da minha tia, e exatamente 2 meses depois de nos conhecermos, o plano finalmente estava em ação. Faltava uma semana para o aniversário do meu ex e da minha irmã. Sim, eles tinham um aniversário. E eu estava prestes a dar ela o maior presente daquela festa. Naquela época meu ex tinha confessado para outra garota sobre o relacionamento com minha irmã, mas ela disse que estava tudo bem e que eles ainda podiam ficar juntos. Porque ela não se importava, ele não fazia ideia de que ela e eu éramos praticamente melhores amigas. Tínhamos bolado um plano mestre para arruinar a vida dele. Voltei para casa novamente, passei a semana lá até o aniversário deles. Foi a semana mais longa da minha vida. Mas finalmente o dia chegou, e depois que minha irmã saiu para ir à casa do canalha e esperei algumas horas e liguei por vídeo para a irmã dele para perguntar se os 2 idiotas estavam em casa, ela disse que sim. Então eu enviei dezenas de fotos do meu ex com a outra garota, e a captura de tela de suas conversas, nas quais ele estava dizendo o quanto a amava e como estava planejando deixar minha irmã por ela, em breve. Havia uma que ele até expressou o quanto achava minha irmã irritante, que às vezes ele queria estrangulá-la, e um monte de outras capturas de tela, em que ele insultava ela de estúpida, desesperada e muitas outras coisas. Ele também disse que ela era horrível na cama e que fazia muito barulho, e que mal a tocava nos últimos dias. Que dó! Mas não foi o suficiente para mim. O toque final foi um vídeo de 3 minutos da minha amiga e meu ex-trans. Sim, ela me deu total consentimento para enviar. Ela estava por cima, exatamente como encontrei minha irmã e meu ex antes. Mas cortei o vídeo para que o rosto dela não fosse mostrado, mas o dele estava bem visível. Foi hilário, o idiota estava aproveitando muito, e eu sabia que minha irmã provavelmente teria um ataque assim que visse. Depois esperei. Ainda estava no vídeo com a irmã dele e depois de um tempo, nós ouvimos gritos, objetos sendo jogados, mais gritos. A irmã dele sobe para verificar o que estava acontecendo e ouve tudo. Minha irmã estava soluçando, e o que é ainda mais perturbador que meu ex nem tentou negar. Apenas pediu que ela saísse. Eu e a irmã dela conversamos mais um pouco, e ela me contou que nunca gostou da minha irmã, e seus pais também não. Eles disseram que ignoravam sempre que ela fosse visitá-los. Ela até perguntava sobre mim às vezes só para irritá-la. Fiquei muito feliz ouvindo isso. Aproximadamente 1 hora depois minha irmã finalmente voltou para casa, e eu fiquei sentada lá sorrindo como um demônio igual ela fez comigo. Enquanto ela entra na sala de estar com o rosto inchado de tanto chorar, nossos olhos se encontram e eu disse: "Você merece isso." Antes de subir as escadas, eu não falo mais com ela e durante dias, ela se recusa a sair sequer do quarto. A satisfação que senti estava nas alturas, e até disse para minha mãe que poderia voltar a morar lá. Mas não terminou por aí, porque meu ex havia engravidado minha irmã. Uma parte enorme de mim não estava chocada, mas minha mãe, é claro, estava desapontada. Tivemos que contar para o resto da família, e todos eles também ficaram desapontados com ela. Antes de ela dar à luz, minha irmã disse para minha mãe que ia morar com a família do meu ex, já que eles precisavam cuidar do bebê, e minha mãe recusou a permitir que ele colocasse os pés na nossa casa novamente. Mas como nossas casas eram bem próximas, ela concordou. Era patético, estava claro que ela ainda queria estar com ele mesmo depois de tudo que ele fez. Isso não era mais meu problema. No entanto, de acordo com a irmã do meu ex, os pais dela não estavam muito felizes com toda a situação. E embora meu ex tenha dito que assumiria a responsabilidade pelo filho deles, não queria mais nada com minha irmã. Maldito imbecil. Então continuei vivendo minha vida, trabalhando, saindo e focando em me tornar ainda melhor. Não demorou muito para que eu finalmente voltasse a ser feliz, e toda dor e traição parecia uma memória distante. Me reconectei com meus velhos amigos, e até comecei a namorar novamente. Também mantive contato com a garota que me ajudou com minha vingança.
Ela, é claro, terminou com meu ex logo no dia seguinte, e agora somos realmente boas amigas. Nos encontramos quando podemos, não mantenho contato algum com minha irmã, mas segundo a irmã do meu ex, ela está absolutamente miserável, porque teve que abandonar a faculdade. Meu ex mal falava com ela, sempre estava fora às vezes por dias, e até trazia garotas para casa. Em várias ocasiões ficava com elas na mesma casa onde minha irmã grávida estava. E também não estava presente quando ela deu à luz. Eu não senti pena dela, já que ela escolheu ficar com ele. Eu senti pena do bebê por ter aqueles dois imbecis como pais. Eles iam à nossa casa pelo menos 3 vezes por semana para ver minha mãe. Minha irmã ignorava completamente minha existência. E adivinha que a vaca ainda não pediu desculpas. Naquela época eu realmente não me importava, então ignorei isso. Uma vez eu gentilmente ofereci para comprar algumas roupas para o bebê dela, e ela me olhou com um olhar mais nojento possível antes de dizer: "Não precisamos da merda do seu dinheiro." E chocada, e em seguida fiquei irritada novamente. Certo, então, se era assim que ela queria jogar. Curiosamente encontrei meu ex em um bar apenas alguns dias depois. Ele estava péssimo e questionei o que eu já vi nele. Ele me vê e na verdade parece feliz. Eu, por outro lado, não sentia mais nada por ele, apenas nojo. Ele tenta uma conversa me dizendo que eu estava ótima e até pede desculpas. Fiquei chocada, mas o pedido de desculpas dele já não significava nada para mim. Mais tarde naquela noite recebi várias mensagens dele, pedindo desculpas novamente, e depois passou a dizer o quanto se arrependia de ter me traído. Implorou por outra chance, jurando que dessa vez as coisas seriam diferentes e que ele mudaria por mim. Ri tão alto que cai da minha cama, o oceano secaria antes de eu sequer pensar em aceitar aquele idiota de volta. Minha irmã me irritou mais uma vez. Eu estava me sentindo um pouco mesquinha. Enviei a ela as capturas de tela daquelas mensagens com a legenda: "Esse é o pai do seu bebê." Eu sabia que ela ainda estava apaixonada por ele, mesmo depois de tudo, e sabia que isso a machucaria ao ver como ele estava disposto a mudar por mim. Não por ela, a mãe do maldito filho dele. Ele mal dava dinheiro para o filho deles. Era apenas o genitor do bebê, minha mãe, que apoiava financeiramente. Ela me bloqueou e eu nunca voltaria com meu ex. Na última vez que eu ouvi falar dele, ele começou a usar drogas. Avançando para o presente, continuo prosperando, enquanto ela continua miserável. Recentemente tivemos uma reunião de família e em determinado momento, ela diz aos nossos parentes que está passando por um momento difícil, e um dos nossos primos olha bem nos olhos dela e diz: "Talvez se você não tivesse com o namorado da sua irmã, você não estaria nessa situação." Ela ficou absolutamente perplexa, com lágrimas nos olhos, e eu quase engasguei com o vinho para não rir. Provavelmente, ela não achava que eles soubessem. Bem, agora ela sabe. Todos não se preocuparam em esconder o quanto desprezavam ela. Não tinha ninguém ao seu lado e era considerada a decepção da família, mas ela só tem a si mesma para culpar. Algumas pessoas não acreditam, e sinceramente eu entendo. Eu gostaria que fosse mentira. De verdade, esse evento em particular causou muito estresse em toda a nossa família, mas eu entendo alguns de vocês. Sobre a garota que me ajudou, na verdade eu fiquei muito chocada com o quanto ela estava disposta a participar. Certamente houve momentos em que tive medo de que ela me entregasse para meu ex ou para minha irmã. Mas acho que tudo isso só fez lembrar da situação dela com o ex, e ela também parecia irritada por ser colocada nessa posição de amante. Não esperava que ela enviasse um vídeo. Perguntei ela tantas vezes se ela tinha certeza, porque meu ex era uma pessoa horrível, mas era atraente, bom na cama, por mais que odeie admitir. Ela basicamente usou para isso, e eu não vejo nada de errado nisso. Ele mereceu, e sinceramente eu teria feito mesmo se fosse o contrário. Entendo porque pode parecer inventado, mas eu literalmente testemunhei coisas muito mais loucas acontecerem. Tive uma amiga que recebeu um vídeo do namorado dela na época com outra garota. A garota enviou porque queria um namorado só para ela. Isso acontece com mais frequência do que se possa pensar. As pessoas podem ser loucas para caramba hoje em dia, mas novamente entendo porque pode parecer inacreditável. Acredite no que quiser, não é como se isso afetasse negativamente qualquer um de nós. O que está feito. Tenha um bom dia. Comentários mais curtidos. Ora, se não são as consequências de minhas ações. É muita ignorância dessa irmã achar que um relacionamento, que começa com a traição, iria durar. Ela foi cruel e arrogante e agora está colhendo o que plantou. E apesar de eu sentir um pouco de pena da situação dela, ainda acho que ela merece tudo o que está passando. Agora, você gostaria de entrar em um relacionamento em que você fosse madrasta do filho da irmã? Com quem te trai?
Como alguma mulher poderia dizer não? A melhor parte é saber que em algum momento em um futuro, não muito distante, aquele bebê descobrirá como seus pais são perdedores, e com alguma justiça ficará sentido com eles. Não haverá absolutamente nenhuma maneira de manter uma história como essa em segredo. O que você achou desse vídeo? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal para não perder os novos vídeos.